Boa tarde, meu nome é Paulo Fernando Costa da Cruz e eu sou aluno do curso de Formação Pedagógica em Matemática do Centro Universitário Uninter. Esse vídeo é uma tarefa do meu estágio supervisionado em ensino fundamental e consiste numa aula sobre equações polinomiais do primeiro grau. Esse é um conteúdo da 7ª série do ensino fundamental. O nosso objetivo é que o aluno desenvolva habilidades conforme as bases nacionais curriculares do MEC. Ele deve desenvolver a habilidade EF07MA18, ou seja, resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Então, é esse o nosso objetivo, passar ao estudante algum conhecimento sobre a equação do primeiro grau, para que ele possa elaborar e resolver problemas usando a equação de primeiro grau. Primeiramente, vamos estudar uma definição de equação matemática. Uma equação matemática é uma sentença aberta que representa uma igualdade. Sentença aberta é aquela que apresenta pelo menos um valor desconhecido e que deve ser calculado. O valor desconhecido recebe o nome de incógnita. Então, vemos aí que a equação representa uma igualdade entre duas expressões. E no meio dessas expressões existe um valor desconhecido, uma incógnita, que é justamente o valor que nós temos que encontrar resolvendo a equação. Por exemplo, na equação x igual a 3 mais 5 vezes 2 menos 1, x é a incógnita. Ocorre da mesma forma com a equação 5x igual a 2 vezes 3a menos 1, onde esse a é uma letra que representa qualquer número real. Vamos estudar agora a forma geral da equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é toda equação da forma ax mais b igual a c, sendo a, b e c números reais, com a diferente de zero, e x é a incógnita. Então, essa é a forma geral da equação de primeiro grau. Uma observação: a equação é denominada de primeiro grau porque o expoente da incógnita é 1. Se o expoente for 2, a equação será denominada de equação do segundo grau e assim por diante. Resolução da equação do primeiro grau. Resolver a equação consiste em achar o valor da incógnita, e a técnica para resolver a equação é isolar a incógnita num dos lados da equação. Por exemplo, para a equação 3x mais 8 igual a 5 vezes 4 menos 3, temos que obter o valor de x isolando essa incógnita da equação. Então, temos 3x mais 8 igual a 5 vezes 4 menos 3. Fazendo as multiplicações do segundo lado, ficamos com 3x mais 8 igual a 5 vezes 4, 20, e 5 vezes menos 3, menos 15. Então, fazendo agora essa subtração, 20 menos 15, temos 5 do segundo lado. Então, 3x mais 8 igual a 5. Passando agora o 8 para o segundo lado, com o sinal trocado, temos 3x igual a 5 menos 8. E 5 menos 8 dá menos 3. Portanto, temos 3x igual a menos 3. Agora, para conseguir achar o valor de x, vamos dividir os dois lados da equação por 3. Então, 3x dividido por 3 e menos 3 dividido por 3. 3x dividido por 3 dá x. E menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E assim achamos o valor de x, que é menos 1. Então, devemos proceder de forma semelhante com outras equações do primeiro grau, isolando a incógnita num dos lados da equação, para que possamos achar o seu valor, que é justamente igual a tudo que está no segundo lado da equação.
Mas vamos agora resolver alguns problemas, porque esse é o nosso objetivo, é que o aluno desenvolva a competência de resolver e formular problemas com a equação do primeiro grau. Então vamos ver um primeiro problema. Maria tem duas filhas, Joana, de 3 anos de idade, e Carla, de 6 anos de idade. O produto da idade de Maria pela idade de Joana corresponde a 10 vezes a idade de Carla. Qual a idade de Maria? Então vamos ver como podemos formular esse problema usando a equação de primeiro grau. Consideramos x a idade de Maria, que é incógnita, é o que nós queremos obter. Então temos que a idade de Joana, que é 3 anos, vezes a idade de Maria, x, então 3x, igual a 10 vezes a idade de Carla, que é de 6 anos. Então temos que 3x é igual a 10x. Dividindo os dois lados da equação por 3, temos 3x dividido por 3 de um lado e do outro 10 vezes 6 dividido por 3. Como 3 dividido por 3 é igual a 1, ficamos com 1 vezes x de um lado da equação. E do outro, como 6 dividido por 3 é igual a 2, ficamos com 10 vezes 2. Ora, 1 vezes x é igual a x, e 10 vezes 2 é igual a 20. Então, encontramos x igual a 20, que é a solução. Portanto, a idade de Maria é de 20 anos. Então, aí nós vemos como conseguimos formular um pequeno problema, partindo do seu enunciado com palavras, e colocarmos isso numa equação de primeiro grau e resolvermos e acharmos o valor da incógnita, que é a resposta que o problema pede. Mas vamos para outro problema. Em um teste de 16 questões, cada acerto adiciona 5 pontos e cada erro subtrai 1 ponto. Se um estudante respondeu a todas as questões e obteve um total de 38 pontos, quantas questões ele errou? Então, vamos considerar como x a quantidade de questões erradas e 16 menos x a quantidade de questões certas, já que o total de questões é 16. Então, podemos montar uma equação da seguinte forma. Como o estudante obtém 5 pontos por cada questão certa, podemos multiplicar a quantidade de questões certas por 5. Então, 5 vezes 16 menos x. Já ele é subtraído um ponto dele quando ele erra uma questão. Então, menos 1, subtrair, vezes x, a quantidade de questões que ele errou. Então, menos x. Tudo isso é igual a 38, que é o total de pontos que ele conseguiu. Então, já temos nossa equação, nosso objetivo é achar o valor de x, que é a quantidade de questões que ele errou. Qual é a técnica que nós vamos usar? Vamos isolar a variável, a incógnita x, num dos lados da equação. Primeiro, vamos fazer as multiplicações aí do lado esquerdo. Então, 5 vezes 16 igual a 80. E 5 vezes menos x igual a menos 5x. Então, ficamos com a equação na seguinte forma. 80 menos 5x menos x igual a 38. Vamos agora adicionar menos 5x com menos x. Ficamos com menos 6x. Então, a equação passa a ser 80 menos 6x igual a 38. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar o 6x para o lado direito da equação e trazer o 38 para o lado esquerdo. Assim conseguiremos isolar a variável x. Então, o 38, que está com sinal positivo do lado direito, vai para o lado esquerdo com sinal negativo. E o menos 6x, que está no lado esquerdo, vai para o outro lado com sinal positivo. Então, a equação fica com a seguinte forma. 80 menos 38 igual a 6x. 80 menos 38 igual a 42. Então, a equação passa a ser 42 igual a 6x. Vamos inverter aí as posições. 6x igual a 42. E agora, para finalizar, vamos dividir tudo por 6, para realmente podermos ter a incógnita x isolada de um lado da equação.
Então, 6x dividido por 6 igual a 42 dividido por 6. 6x dividido por 6 igual a x. E 42 dividido por 6 igual a 7. Então, está aí a solução. X é igual a 7. 7 é a quantidade de questões que o aluno errou. E quantas ele acertou? 16 menos 7, ou seja, 9 questões. Então, vemos aí mais uma questão totalmente formulada e resolvida com a equação de primeiro grau. Devemos treinar bastante para desenvolver essa habilidade de tomar o enunciado em palavras e conseguir expressá-lo como uma equação. Então, vamos ver outro problema. A assinatura mensal de um telefone celular é de R$ 25 e cada minuto falado custa 50 centavos. Se o cliente receber uma conta de R$ 47,50, qual a quantidade de minutos utilizada naquele mês? Vamos tentar resolver formulando a equação de primeiro grau. Vamos considerar x a quantidade de minutos utilizada no mês. Então, a nossa equação fica assim: 0,50 vezes x, porque para cada minuto vamos ter que pagar 50 centavos. Mais aquela parcela fixa que a gente paga mesmo que a gente não faça nenhuma ligação, que é aquela mensalidade que é R$ 25. Isso tudo é igual ao valor total da conta, que é R$ 47,50. Então aí já temos nossa equação, resta apenas isolar a incógnita num dos lados da equação. Então 0,50x é igual a 47,50. Vamos passar o 25 para o lado direito da equação, trocando seu sinal. Então, 47,50 menos 25. Ora, 47,50 menos 25 dá 22,5. Então, ficamos com 0,5x igual a 22,5. Agora, para isolar o x de um lado totalmente, vamos dividir tudo por 0,5. Então, temos 0,5x dividido por 0,5 e 22,5 dividido por 0,5. Ora, 0,5x dividido por 0,5 dá x. E 22,5 dividido por 0,5 dá 45. Então, está aí a nossa resposta. X igual a 45 minutos. 45 minutos foi a quantidade de minutos utilizadas naquele mês para que a conta tivesse o valor de R$ 47,50. Mas vamos treinar mais para adquirir essa habilidade? Então vamos para outro problema. Agora temos aí aquele joguinho que se faz de adivinhar o número que a pessoa pensou. Será que se consegue adivinhar mesmo, usando matemática? Vamos ver. Roberto disse a Valéria: pense em um número, dobre esse número. Some 12 ao resultado. Divida o novo resultado por 2. Quanto deu? A Valéria disse 15. Ao que Roberto imediatamente revelou o número original que Valéria havia pensado. Qual é esse número? Então vamos descobrir se isso aí é magia, é truque ou matemática. Vamos lá. Não sabemos qual é o número, então vamos denominá-lo de x, a nossa incógnita, o valor que nós queremos descobrir, o número que Valéria pensou. Bom, primeiramente, Roberto mandou ela dobrar o número. Então, dobrar o número, x, 2x. Depois, mandou adicionar 12. Então, ficamos com 2x mais 12. Agora, mandou dividir por 2. Então, dividimos 2x mais 12 por 2. E ela disse que o resultado deu 15. Então, significa que 2x mais 2 dividido por 2 igual a 15. Já temos aí nossa equação, resta só isolar a variável de um dos lados da equação. O que nós vamos fazer? Vamos passar esse 2 que está aí dividindo para o outro lado da equação, multiplicando. Vocês já conhecem essa propriedade da operação inversa, né? Quando passamos um número de um lado da equação para outro, ele passa a realizar a operação inversa. Se está somando, ele passa a subtrair. Se está multiplicando, ele passa a dividir. Se está dividindo, ele passa a multiplicar. Então, ficamos com a equação na seguinte forma: 2x mais 12 igual a 15 vezes 2. Ora, 15 vezes 2 é igual a 30.
Então a equação fica 2x mais 12 igual a 30. Agora vamos passar o 12 para o outro lado da equação. Então, se ele está somando de um lado, passa a subtrair do outro. Então ficamos com 2x igual a 30 menos 12. 2x igual a 18. E agora, para obter o valor, isolar x, vamos dividir tudo por 2, ou seja, 2x dividido por 2 dá x, e 18 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 9. Então tá aí, o número que Valéria pensou é 9, certo? Então, graças a isso, nós podemos ver que isso aí é matemática e não é magia, não é truque. Então, mais um problema interessante que nós conseguimos resolver com a equação do primeiro grau. Mas vamos ao nosso último problema. O último problema, ele não tem um enunciado, ele é meramente resolver mesmo uma equação, que é bom que a gente também pratique isso. Agora, a equação está numa forma um pouco mais complexa. Ela tem uma fração, né, e usa letras, usa álgebra, igual a um determinado número. Então, temos aí 5 mais x dividido por 5 menos 3 igual a 7. Será que isso é uma equação de primeiro grau? Vamos ver. A primeira coisa que vamos fazer é passar o x menos 3, que está dividindo de um lado da equação para o outro lado, multiplicando. Então, a equação fica x mais 5 igual a 7 vezes x menos 3. Agora, vamos fazer as multiplicações do lado direito da equação. Então, a equação fica x mais 5 igual a 7 vezes x, 7x. E 7 vezes menos 3 igual a menos 21. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar o 21, que está subtraindo do lado direito para o lado esquerdo, somando. Então ficamos com 5 mais 21 do lado esquerdo. E vamos passar o x, que está somando no lado esquerdo para o lado direito, que vem subtraindo. Então ficamos no lado direito com 7x menos x. Vamos fazer agora essas contas aí de somar e subtrair. 5 mais 21 igual a 26. E do outro lado, 7x menos x igual a 6x. Agora vamos fatorar 26 e 6 por 2, ou seja, vamos dividi-los por 2. Sabemos que 26 dividido por 2 dá 13. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, a equação fica, no lugar de 26, 3 vezes 2. E no lugar de 6x, 2 vezes 3x. Agora, o que é que nós fazemos? Podemos eliminar esse 2 aí dos dois lados da equação, né? Certo? Que é a mesma coisa que dividir os dois lados por 2. Ficamos, então, com 13 igual a 3x. E passando o 3 que está multiplicando do lado direito, dividindo do lado esquerdo para isolar o x, ficamos com x igual a 13 terços. Então, x igual a 13 terços é a resposta do problema. Que nós pratiquemos sempre, porque o objetivo de aprender e conhecer a equação de primeiro grau não é simplesmente conhecê-la, mas o seu objetivo é resolver problemas. Esses problemas vão ser úteis ao estudante não só na sua vida diária, quando também ele enfrentar futuramente provas dos mais diversos concursos que ele possa fazer para o seu crescimento profissional. Aqui no final seguem as referências dos livros utilizados para executar essa aula. Muito obrigado.